Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria poder estar aqui nessa manhã para transmitir algo da palavra do Senhor para os nossos corações nessa manhã. Amém? Quero deixar para vocês uma meditação que o Senhor gerou no meu coração, aonde se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, onde escreveu Marcos, livro dos Evangelhos, Marcos, capítulo 8, capítulo 8 e o versículo 15, que vai dizer: E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Nós sabemos que o fermento ele é usado na fabricação de pães para que assim a massa cresça, se eleva. Nesse contexto bíblico, o Senhor Jesus está alertando para nós, os cristãos, para aqueles que servem a Cristo em espírito e verdade, para não ser como os fariseus, né? Que os fariseus eram pessoas muito corruptas, os fariseus eram pessoas muito hipócritas, os fariseus eram pessoas que agiam muito com falsidade, né? Eram muito corrompidos. E o Senhor Jesus, ele está querendo nos dizer e nos alertar para nós não sermos contaminados com o fermento de fariseus, com o fermento de pessoas que procedem como os fariseus, de pessoas falsas, de pessoas corruptas, de pessoas corrompidas. Por quê? Porque sendo assim, ele vai contaminar e vai crescer, a massa vai se elevar. E para que nós possamos não ser contaminados com essas pessoas, com essa má fermentação, nós temos que estar revestido, né, com as armaduras de Cristo, pedindo ao Senhor para nos brindar, para nos livrar, né, de pessoas falsas, de pessoas que não têm amor, né, amor pelo seu próximo, porque os fariseus eram assim, andavam com Cristo, eram sábios, tinham conhecimento na lei, mas andava todo o tempo procurando alguma falha de Jesus, para poder acusar Jesus. E nós sabemos que nesse tempo, nesse século a qual nós vivemos, existem muitas pessoas como os fariseus, né? Que são hipócritas, que são falsos. Muitas das vezes estão, né, andando contigo, caminhando contigo, procurando falha sua, para todas as oportunidades jogar na tua cara, né, jogar sobre o seu rosto a sua falha, o seu erro, e assim contaminar a todos que estão ali no ambiente. Então, que o céu nos brinde nessa manhã de pessoas hipócritas, de pessoas que andam com a conduta aí, né, cheia de fermento, né, para que nós não possamos ser contaminados com essas coisas. Porque uma coisa que o Senhor fala na sua palavra é que nós temos que ser verdadeiros, sem hipocrisia, sem falsidade. E hoje, infelizmente, dentro das nossas igrejas, né, a qual a gente reside, congrega, nós vemos muito essas coisas. Então o céu me orientou nessa manhã, né, para que o Senhor possa te brindar, né, te brindar e te livrar dos fermentos dos fariseus nessa manhã. Não se deixa ser contaminado, não deixa a sua massa se elevar por causa do fermento dos fariseus, né? Que nós possamos ser sinceros, verdadeiros, né? Examinar nós mesmos, como a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo, né? Que tipo, o que você tem semeado, né? O que você tem semeado no reino de Deus, sobre as vidas das pessoas, né?
Você tem dedicado com amor, com sinceridade? O que você tem semeado? Você está servindo a Cristo, né? Para examinar os erros das pessoas, para buscar falha das pessoas, para poder julgar, para poder criticar, para poder apunelar, né? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E eu não sei se vocês já perceberam que muitas das vezes as pessoas filtram muito, né, na falha do outro, principalmente as pessoas críticas, né? Tudo que vê, critica. Tudo que vê, critica. E começa a trabalhar em cima daquela coisa. Todo assunto é aquela coisa, é aquela coisa, é aquela coisa. Gente, vamos ter cuidado desses fermentos. Vamos ter cuidado. Não deixamos, né, ser contaminados por esses fermentos. Não vamos ser pessoas empáticas, né, procurando falha dos outros. Não, 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 não. Jesus uma certa vez viu aquele povo trazendo aquela mulher adúltera, né, conduzida ali por aqueles homens no templo, e o Senhor Jesus falou assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos soltaram a pedra e saíram, ficaram só Jesus e a mulher. Mas por que eles saíram? Eles não eram os críticos? Não estavam criticando? Ah, porque a lei de Moisés manda a gente matar, né? Manda a gente tirar a vida dela. Sim. E aí? Eles nunca erraram, nunca pecaram? Eu não estou consentindo com o erro, né? E quando Jesus fala para ela, mulher, vai, não peques mais. O Senhor estava dando uma oportunidade para ela. O Senhor estava dizendo, olha, você está diante da esperança. Por que o Senhor falou? Será se Deus estava consentindo com o pecado dela? Não. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de oportunidade, né? Então, que nós possamos ter o caráter de Cristo. Que nós possamos ser pessoas que levantam outras. E não procurar falha das pessoas para poder matar o próximo, que é o que a gente vê dentro das igrejas, né? Muitas pessoas querendo matar o outro, muitas pessoas querendo afastar, né, as ovelhas, os irmãos da casa do Senhor, querendo criar, né, uma briga, uma intriga, uma divisão, e o Senhor não nos chamou para isso, né? O Senhor chamou para a gente salvar, para a gente colher almas, para a gente, né, em seu nome profetizar, curar, libertar, né? Então, irmãos, que nessa manhã, que Deus te guarde dos fermentos dos fariseus, para que sua vida não se contamine, para que sua vida não se eleve, para que assim não possa criar divisão, contenda, desavença. Seja uma pessoa íntegra, sincero, reto e fiel, que tem amor e compadece pela vida das pessoas. Que o Senhor te dê um olhar misericordioso, tá bom? Porque enquanto a vida há esperança, que Deus te guarde dos fermentos dos fariseus, das falsidades. Que o Senhor te dê uma cara, que o Senhor te dê um só caráter, uma personalidade, né? E que você possa servir a Cristo, né? Com sinceridade, com amor no seu coração, tá bom? Seja diferente dos fariseus. Semeie amor e não fermento. Amém? Deus te abençoe. Um abraço, a missionária Thalita. Eu não posso fugir da direção do Senhor, tá bom? Foi isso que o céu me deu e é isso que eu transmiti para os irmãos. Que Deus nos guarde de ser contaminado pelos fermentos dos fariseus. Deus te abençoe. Um abraço bem forte da missionária Thalita. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.